Quem me chamou? Ela vai atrasar. Alô? Foi, gente? Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Gente, a gente já vai começar, tá? Podemos? Temos um ok? Arrasou. Boa tarde, gente. Tá todo mundo perguntando cadê a monja? Onde? Eu vim aqui só para ver a monja e a monja não está nesse palco, gente. O que a gente faz, hein? Brincadeira, turma. A monja está chegando, a gente vai acomodar todo mundo. A gente sabe que vocês não vieram aqui para ver a gente, mas já que vocês estão aqui, a gente quer contar coisas muito legais para vocês sobre o que é a medicina integrativa e como é que a gente traz isso para a prática da oncologia. Vamos trazer experiências de vários serviços práticos aqui e queria apresentar para vocês quem está compondo essa mesa hoje. Então, nossa primeira palestrante vai ser a doutora Paula Torres, amiga querida. Gente, eu estou só entre amigos hoje, eu estou me achando aqui. A Paula é médica oncohematologista, pós-doutorada na Unicamp em saúde coletiva, fellow de medicina integrativa pela Universidade do Arizona. É a minha inspiração dentro da oncologia integrativa, admiro ela há muito tempo. A Paula é nossa coordenadora também do Comitê de Oncologia da CABSIM, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde para a gente promover as práticas de saúde integrativa junto à saúde brasileira. E ela é presidente do Instituto Roda da Vida, vai contar um pouquinho aqui para a gente sobre o Instituto, mas as duas maiores credenciais da Paola é que ela é uma excelente cordelista e ela é mãe da Bibi, uma cachorrinha que medita, assim como o meu Telzinho. Nossos pets meditam, gente. Bem-vinda, Paola. Além da Paola, acompanha a mesa aqui com a gente a doutora Sabrina Chagas, que é médico-oncologista na Clínica de Oncologia DOR, lá no Rio de Janeiro. Ela é membro do Grupo de Pesquisa Mente e Corpo da UFRJ, membro do Conselho de Administração da FEMAMA, é pós-graduada em Cuidados Paliativos e Bases da Medicina Integrativa pelo Hospital Albert Einstein, minha parceira nessa formação, né, E ela tem um projeto muito bonito, que é o Instituto Nosso Papo Rosa, que é um instituto que leva a informação a pacientes com câncer de mama. De credenciais importantes, a Sabrina adora um gin tônica, assim como eu. E o meu novo amigo, gente, que eu conheci hoje, Dr. Benjamin Barbosa. Ele é médico e empresário, especialista em saúde mental pela Fiocruz, pós-graduado em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, e ele é CEO do Instituto de Oncologia de Macapá, o ION. Eu ainda não tenho nenhuma credencial especial para ele, gente, porque eu conheci ele hoje. Bem-vindo, Benja.
dispensa apresentações, mas daqui a pouco receberemos também a monja Koen Roshi, que é líder espiritual na tradição zen budista Sotoshu, fundadora da comunidade zen budista Zendo Brasil, com atuação global, autora de livros, enfim, gente, não vou falar muito sobre a monja, porque eu acho que dispensa apresentações, né? E vou me apresentar, eu sou Regina Chamon, médica hematologista, responsável pela medicina integrativa do COI, Oncologia e Doenças Autoimunes. Também sou pós-graduada em medicina integrativa no Albert Einstein, certificada em manejo do estresse pela Harvard Medical School. E eu brinco que, apesar de tudo isso no meu currículo, o que importa mesmo, o que dá a minha credencial, é que eu sou colunista da revista Boa Forma e apresento um podcast chamado Desestresse. E também tem um cãozinho meditante, né? O Theo, meu parceirinho de meditação. Gente, obrigada. Gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre medicina integrativa. Eu não sei se todo mundo que está aqui conhece esse termo, já ouviu falar. Às vezes a gente confunde medicina integrativa com medicina alternativa. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que é a medicina integrativa na abordagem da oncologia. E aí eu passo a palavra para a Paola. Então, uma vez eu ouvi isso numa aula e me marcou muito. Eu acho que imagens falam mais do que palavras, né? Imagina uma árvore, gente. E lá no sistema de raiz dessa árvore entra um pedregulho. Um pedregulho bem grandão que diminui a nutrição dessa árvore, a vitalidade. Essa árvore é o paciente oncológico. E esse pedregulho é o câncer. E aí, o que o tratamento oncológico faz? Ele vai lá e tira o pedregulho, ou ele impede o pedregulho de crescer. Então, esses tratamentos são a quimioterapia, a radioterapia, intervenções cirúrgicas, né? Elas tratam ali o pedregulho, elas param a doença ou elas tiram a doença. O que é a medicina integrativa? A gente tem um conceito disso que está publicado, né? Essa publicação está aí, depois a referência para quem quiser. O que fala a definição de oncologia integrativa? É uma área do cuidado oncológico centrada no paciente e baseada em evidências. E a Paula vai falar um pouquinho para a gente sobre o cuidado centrado no paciente. Não foi meu WhatsApp, gente, eu juro. Que utiliza práticas mente-corpo, produtos naturais e ou modificações do estilo de vida. E a Sabrina vai contar para a gente quais são as atuais evidências, guidelines, diretrizes com embasamento científico para o uso dessas práticas no cuidado oncológico. Essas práticas todas são utilizadas concomitantemente ao tratamento convencional do câncer. O que quer dizer isso? A gente não usa no lugar de, mas a gente usa em conjunto com. Então, a gente vai ver hoje como que a gente usa tudo isso em conjunto, né? A gente não nega a medicina convencional, a gente agrega diferentes tratamentos que possibilitam com que esse paciente tenha a sua saúde, qualidade de vida e desfechos clínicos otimizados ao longo de todo esse contínuo do tratamento oncológico. Então, a medicina integrativa vai trabalhar tanto na prevenção do câncer, quanto, ao longo do tratamento, manejo de sintomas, melhora da qualidade de vida, quanto no pós-tratamento. A gente quer que essas pessoas se mantenham saudáveis. Eu brinco lá no meu podcast, no Desestresse, que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. Então, o que a gente quer é oferecer recursos para que essas pessoas possam, por si só, cultivarem a sua saúde ao longo de todo o tratamento. Então, voltando lá no nosso exemplo da árvore, para que essa árvore possa florescer e dar frutos, não basta a gente tirar o pedregulho do sistema de raízes. A gente precisa garantir que esse solo tenha nutrientes, que tenha água, que tenha sol, que tenha um ambiente adequado para que essa árvore possa, de fato, florescer e frutificar. E a medicina integrativa é exatamente todo esse entorno que vai tornar o ambiente desse paciente mais propício para que ele possa florescer, mesmo que o pedregulho não saia ali do sistema de raízes dele, tá bom? Então, minha gente, eu vou convidar aqui, para começar a nossa conversa, a doutora Paula Torres, para ela falar um pouquinho sobre o cuidado centrado no paciente. Sejam todos bem-vindos à nossa mesa. Paola, é com você. Acho que eu quero falar daqui.
não é isso não. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. É uma satisfação muito grande falar nesse painel sobre a saúde integrativa e medicina integrativa, né? Eu já fui apresentada, então não vou perder o tempo de vocês me apresentando novamente, mas eu queria apresentar o Instituto Roda da Vida. O Instituto Roda da Vida é uma organização não governamental que fica em Fortaleza, no Ceará, e oferece práticas integrativas e complementares em saúde para pessoas com câncer. Gratuitamente, funciona lá no bairro de Fátima, na rua Lauro Maia, e nós temos a nossa casa lá, e nós recebemos essas pessoas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa tarde. Para estar aqui, a gente teve uma longa trajetória. Falar de medicina integrativa é uma coisa, é um campo que ainda inspira, eu nem diria tanto nos pacientes, mas eu diria em muitos médicos que são mal informados e mal formados também, que essas práticas são baseadas em evidências, existem publicações dessas práticas, mas existem muitas pessoas que praticam algumas modalidades que não estão incluídas na medicina integrativa e dizem que são medicina integrativa. Então, para dirimir essas dúvidas e para esclarecer vocês, é que esse movimento, Todos Juntos contra o Câncer, se une para falar sobre o tema, e muito bem acompanhada, estou aqui com a Regina, com a Sabrina e com o Benjamin, e com a Monja Cohen, para a gente abordar tudo isso. Então, aqui é somente para mostrar que isso aqui não começa agora, né? Tem uma longa trajetória nesses 10 anos até a gente conseguir nosso primeiro painel aqui, e a inspiração da gente fazer esse painel, a gente sempre contou com o apoio de todo mundo que faz o movimento TJCC, mas eu queria dar um agradecimento póstumo especial à Merula, porque foi ela que começou a incentivar, e ela foi a primeira pessoa a incentivar a gente a fazer esse painel e a bancar esse painel. Então, quando vocês olham essa pintura, se chama O Médico. Ela foi pintada em 1891 por esse pintor chamado Samuel Luke Fields. E essa cena aconteceu com ele. O filho dele, de 3 anos, morreu de pneumonia, e ele pinta exatamente a cena da hora da morte do filho dele de pneumonia. Então, em 1891, as crianças morriam de pneumonia, mas ainda hoje as crianças morrem de pneumonia também. Bem menos crianças morrem de pneumonia, mas muita criança ainda morre de pneumonia. Qual a diferença daquela mãe, lá na pré-história, para aquela mãe que estava vendo, ou para uma mãe atualmente? Nenhuma. A dor de perder uma pessoa e a dor de passar pela realidade da doença é a mesma. Então, por que nós adoecemos? Como a Regina falou, olha, trago novamente a árvore. Quando a gente vê a doença, problemas de tireoide, ansiedade, autismo, asma, todas as doenças, quando elas aparecem como se fossem folhas de uma árvore, na verdade, a gente tem toda uma raiz que é responsável por esse adoecimento. Desde distúrbios do sono, estresse, problemas de relacionamento, inflamação, deficiências nutricionais, até os nossos pensamentos desencadeiam cascatas no nosso organismo que levam ao adoecimento. Existe, então, um modelo biomédico que começa a imperar depois do iluminismo na medicina. Isso começa mais ou menos depois de 1874, onde esse modelo biomédico começa dizendo: o homem, isso veio com a Revolução Industrial, o homem é uma máquina. E depois entra aí a biologia molecular e diz: o homem é uma máquina controlada pelos genes. O câncer é uma doença genética. Mas o câncer é uma doença genética que acontece em uma pessoa. E os genes, eles se expressam, mesmo quando a gente vai ver gêmeos idênticos, a gente vê que eles compartilham um DNA idêntico, univitelino, eles têm o mesmo DNA, e irmãos vão expressar genes que o outro não expressa ao longo da vida. Então, o nome disso é epigenética, mostrando que o nosso ambiente, as nossas relações, o que a gente come, como a gente vê o mundo, interfere como os nossos genes se expressam. Então, sim, nós não somos uma máquina, nós somos um organismo vivo, pulsante. Nós temos genes que se expressam de acordo com tudo aquilo que nós vivenciamos. E a medicina integrativa não acredita que nós somos uma máquina controlada
pelos genes. A medicina integrativa olha a pessoa. Aquela pessoa é o centro do nosso cuidado. E ela pega a medicina convencional, que é extremamente potente, extremamente avançada, com todos os avanços, com a robótica, com as novas drogas, com a medicina personalizada, com as drogas-alvo, com os biológicos, mas a gente integra isso a um estilo de vida e autocuidado. O paciente tem que olhar para si mesmo e a gente coloca de acordo com o que cada paciente compreende, aceita, entende e quer, cuidados de saúde com as práticas integrativas e complementares em saúde. Isso inclui várias modalidades que vão desde práticas meditativas, passando pela yoga, biodança, várias aromaterapia, várias práticas que foram aprovadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. E a medicina integrativa olha para a integralidade do cuidado, a característica de que a gente olha para a completude desse ser humano. E integralidade é um substantivo feminino, né? Só podia ser. Então, ela é integral, ela completa, ela tem uma completude. A integralidade é uma mãe. Integralidade de quê? De corpo, de mente e de espírito. Porque quando a gente vê um organismo vivo, ele é essa tríade. Mesmo um cachorrinho, quando você olha para um pet, um papagaio, um passarinho, ele tem essa tríade. Ele tem uma corporeidade, ele tem uma mente, embora a mente dele seja limitada, e ele tem essa ânima, esse espírito vital que anima tudo que é vivo e tudo que pulsa. E esse médico inglês, chamado Dr. William Osler, Sir, ele recebeu esse título, né, de cavalheiro do Império Britânico, ele diz o seguinte: ouça o seu paciente, porque ele está lhe contando o diagnóstico. Então, ouvir o paciente é exatamente o que nós fazemos na medicina integrativa. Quem é essa pessoa que está passando pela trajetória do câncer? Não vou falar sobre oncologia integrativa, porque a Regina já falou, mas a gente mostra que as práticas integrativas, elas começam a aparecer no Brasil desde 2006. Nós temos uma lei, uma política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde, publicada pelo Ministério da Saúde, está lá no site, se vocês quiserem ver. A Organização Mundial de Saúde, ela vai e promove uma estratégia, recomenda, que vai de 2014 a 2023, e esse ano ela foi renovada, vai de 2023 a 2034, onde ela incentiva que nós devemos fomentar a implantação e implementação dessas políticas nacionais, fortalecer a qualidade e a segurança, regulamentando isso, a gente estava falando sobre isso, eu e a Regina, e tentar que essas práticas tenham uma cobertura universal. E aí está o site da Organização Mundial de Saúde, onde vocês podem pesquisar esse manual novinho em folha, que acabou de ser republicado. Então, nós temos uma medicina centrada na pessoa, baseada em evidências, que utiliza práticas mente e corpo, utiliza produtos naturais, modifica o estilo de vida da pessoa, em conjunto com os tratamentos convencionais, priorizando a segurança e as melhores evidências disponíveis, certo? Então, é isso que faz. Isso não começa aqui no Brasil, começa lá nos Estados Unidos, no Consórcio Acadêmico de Saúde Integrativa, que atualmente reúne vários centros de pesquisa no mundo todo, são 78 instituições somente nos Estados Unidos, e nós criamos aqui no Brasil o Consórcio Acadêmico Brasileiro para a Saúde Integrativa, que é o CABSIM. Eu coordeno o comitê de oncologia, e a Regina está nesse comitê, e a Sabrina e o Benjamin também. Somente para vocês terem uma ideia, nós fizemos no nosso comitê 1.545 revisões sistemáticas. São 18 mapas de evidências em medicina tradicional chinesa, são 4 mapas com 468 publicações. Plantas medicinais são 5 mapas de evidências. Meditação, e o que é que significa um mapa de evidência, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu peguei esse artigo hoje, de madrugada. Se vocês colocarem no PubMed, que é o local onde tem as publicações mais prestigiadas da medicina, se você colocar Integrative Medicine and Cancer Patient Quality of Life, qualidade de vida no paciente, existe lá 708 artigos, 708 citações. Então, o mapa de evidências, se a gente coloca somente Integrative Oncology, são 8.678 resultados publicados.
quando você bota Integrative Oncology, certo? Então, a gente tem, recentemente, olha, Journal of Clinical Oncology, do manuseio da dor, um guideline da ASCO de manuseio da dor. O que é Journal of Clinical Oncology? É o jornal, é a Bíblia da Oncologia. Quem está aqui, todos os protocolos que vocês fizeram para tratamento de câncer de mama, de pulmão, de colo de útero, de ovário, do que quer que seja, leucemia e linfoma, foi publicado nesses guidelines e nesse prestigioso jornal, Journal of Clinical Oncology. Então, é aí que se publica também. Então, Medicina Integrativa para o Manejo da Dor em Oncologia, uma diretriz da Sociedade Integrativa, publicada no ASCO. Então, o objetivo são várias recomendações, eu não vou me delongar aqui, mas, somente para vocês terem uma ideia, reuniram um painel de especialistas em oncologia integrativa, oncologia médica, oncologia radioterápica, oncologia cirúrgica, oncologia paliativa, ciências sociais, medicina, mente e corpo, enfermagem e, o mais importante, representantes de defesa dos pacientes. A gente bota o paciente aí dentro, não é uma decisão que é tomada somente centrada no médico. A gente tem que ouvir o que é que os representantes dos pacientes querem dizer. Inclui revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos randomizados. Então, esse Comitê de Oncologia Integrativa se reúne para quê? Para tomar decisões. São 40 profissionais de saúde, 10 grupos de trabalho, workshops, para a gente aprender a trabalhar nessa metodologia. E essas publicações são feitas dessa forma. O que é que a gente faz? A gente faz uma peneira de todos os artigos para publicar essas evidências. Então, somente para vocês terem uma ideia do como é que é isso, PICS ali, ó, que significa Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, quando a gente usa assim, quando a gente coloca efeitos físicos e metabólicos das PICS, no que concerne a meditação, tem 53 artigos. Vitalidade, bem-estar e qualidade de vida em relação à meditação, 72 artigos. Saúde mental, 137 artigos. Na parte socioambiental e espiritual, o impacto da meditação, 10 artigos. E assim, nós vamos catalogando os artigos e falando das evidências. Eu não vou falar de tudo, isso é somente para vocês saberem que tem mapa para yoga, prática corporal, acupuntura, Shantala, auriculoterapia, etc. Existe livro escrito sobre medicina integrativa, vários. Os nossos últimos é Base da Medicina Integrativa, e esse Medicina Integrativa na Prática Clínica, que o capítulo da oncologia eu escrevi junto com a Regina e com o Ricardo Gelman, desse livro que saiu. Então, tem publicação, está escrito no livro. E o que é que os pacientes com câncer eles estão procurando? O que é essa procura? Eles estão procurando simplesmente acolhimento. Eles estão procurando serem vistos como pessoa. Porque um protocolo de quimioterapia, uma radioterapia, um tratamento radioterápico, ele dá conta da doença, do tumor. Eu tomo uma quimioterapia, que é uma droga que vai lá no tumor, vai fazer uma lise tumoral, ou vai inibir um receptor, mas isso não dá conta da minha vida como pessoa. Esse protocolo não dá conta de quem eu sou como pessoa. Tem muito mais. A gente tem aí nossos familiares, tudo que a gente tem que parar, as nossas perdas sociais, emocionais, todas as nossas perdas, em todos os sentidos financeiras, a modificação do nosso corpo. Então, são muitas coisas que nós temos que lidar. Então, o médico oncologista, quando ele faz o protocolo, quando você dá conta de um protocolo, ele é muito pouco quando a gente coloca isso dentro do que significa uma pessoa, né? Então, eu resolvi, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Medicina Clínica, eu sou professora titular, e aí eu fundei o Núcleo de Medicina Integrativa na Universidade Federal do Ceará. E isso rende matéria no jornal, nas revistas, o povo quer saber o que é isso. Então, eu respondo a muitas entrevistas, está aí, programa de televisão, revista. E por que isso? Por que é que isso suscita tanto interesse? Porque a gente envolve o paciente, seus familiares e tudo aquilo que é atingido, tudo aquilo que está no espectro de quando o câncer acontece para uma pessoa. Todo mundo se mobiliza. E o que é que a gente usa, essas abordagens?
A gente utiliza ela principalmente para manejar sintomas persistentes como insônia, fadiga, dor, ansiedade. É para isso que elas são utilizadas. E a gente utiliza mudanças no estilo de vida. Exercício e atividade física, nutrição e dieta, sono, gerenciamento do estresse. E isso tem guidelines, que eu vou passar rápido, porque a Sabrina vai falar melhor sobre isso, mas tem guidelines publicados sobre isso. Artigos publicados sobre exercício e atividade física em pacientes, publicados aí, ó, as diretrizes da Sociedade Americana sobre Nutrição e Atividade Física para a prevenção do câncer, aconselham os pacientes a praticarem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa a cada semana. Essas recomendações são endossadas no Brasil pelo INCA. Então, tudo que a gente recomenda é baseado em evidência. Tem estudo embasando as nossas recomendações quando vocês fazem uma consulta com um médico integrativo. É sobre isso que a gente vai conversar. Sobre nutrição e dieta, o que é açúcar, carne, tomo café ou não tomo café, fico pendurado pela língua ou não, tomo banho de mar, eu posso fazer a unha, eu posso fazer massagem, então eu tenho que evitar o açúcar faz o câncer crescer. Todas essas eu posso tomar chá, eu posso tomar graviola, eu posso tomar pata de vaca, posso tomar pariri, eu posso tomar chá de boldo, eu posso tomar... Tudo isso a gente vai responder baseado em evidências, certo? E, gente, e dormir? E dormir? A gente fica na cama que nem um espetinho de churrasco, passando na farofa. Eu digo isso como sobrevivente, né, de câncer de mama, por enquanto, né, Regina? Então, a gente fica... né? Porque, olha, você está lá, na boa, você vai tomar aquele banhozinho, veste sua camisolinha, deita na cama, aí você, eita, e se esse câncer estiver voltando? Você solta um pum, se o pum não tiver aquele cheirinho normal, você já a doença está voltando. A doença está voltando, está voltando, está voltando, está voltando, você já se acha estranha, não é? Se você olha para o seu cabelo assim, você vê uma falhinha, você diz, eita, meu cabelo está... Não, pronto, voltou. Tudo é motivo para que você perca o sono. E uma noite mal dormida é fatal para o desencadear de uma cascata inflamatória de estresse. Então, tem ensaio clínico mostrando tai chi, acupuntura, mindfulness, muitas técnicas. Agora, o que é melhor? O que é mais rápido? A gente tomar um comprimido de Zolpidem e te desmaiar. É muito mais rápido do que acupuntura. Que besteira esse negócio de acupuntura. Esse negócio de mindfulness. Eu tomo um comprimidozinho, caio para lá. Aí você vai ver como é a tua boca no outro dia, quando você amanhece, o gosto da sua boca, depois de você tomar um Zolpidem. Vê como é que está a sua musculatura. Vê o brilho do seu olho, como é que está. Vale a pena o investimento, mas é investimento. Não tem nada barato. Saúde... a gente começa a ter saúde na hora que a gente chora, na hora que a gente nasce. Começou ali o investimento da saúde. O que é que essa mãe vai dar para esse filho? Tanto de saúde do corpo, quanto de saúde mental para esse bebê, que ambiente é que ele vai ficar, como da saúde espiritual desse bebê também. Então, a gente começa a investir na saúde de uma pessoa do momento que ela nasce. E depois, quando a gente já não tem esse investimento, a gente vai correr atrás dos nossos prejuízos, né? Então, gerenciar o estresse é extremamente importante. Talvez seja um dos pilares mais consistentes das práticas integrativas. E quem vai ensinar isso muito bem são os médicos que têm formação em gerenciamento de estresse. E talvez uma das pessoas no Brasil que mais entendam de gerenciamento de estresse, Regina Chamon, é uma das pessoas. Sabrina Chagas é outra pessoa. Benjamin é outra pessoa. Entendem muito de gerenciamento de estresse essas pessoas. Yoga é uma das formas de gerenciar o estresse, porque atua nessa tríade espiritual, físico e mental, trazendo sabedoria, liberdade, descanso, calma, integralidade do cuidado. Porque para fazer um asana, você tem que estar ali. E você estando ali presente, o asana é aquela posição toda estranha que a gente faz quando a gente faz yoga. Mas existem asanas muito tranquilos. Toda pessoa, existe um asana para cada pessoa. De 80 a 8, até 8 meses tem asana para bebê de 8 meses. Sabe como é que as crianças meditam? Vocês sabem como é? A gente pega, bota elas todas deitadinhas e bota o ursinho. O teddy bear
na barriga delas, e a gente diz para elas, bota o ursinho para subir e bota o ursinho para descer. Bota o ursinho para subir e bota o ursinho para descer. Assim que elas meditam, botando o ursinho na barriguinha, no buchinho. Ele não tem um buchinho que fica subindo, descendo o buchinho? A gente bota o ursinho no buchinho deles, eles ficam olhando, daqui a pouco estão todos calminhos, olhando o ursinho subindo e descendo. Então, existe uma meditação e um exercício para todo mundo. Olha isso, que bonito. Yoga como terapia complementar e alternativa em crianças com doenças hematológicas e oncológicas. Olha que bonito esse trabalho. Foi pegado uma amostra de pacientes diagnosticados com câncer ou doença sanguínea de 7 a 17 anos. E seus cuidadores, eles foram selecionados para participar de uma única aula de yoga à beira do leito. Os participantes foram pesquisados pré e pós-yoga com um tipo de teste chamado Spielberg State Traits Anxiety Scale. É uma escala de ansiedade. As crianças foram pesquisadas pré e pós-yoga com aquela escala facial e elas tiveram uma diminuição significativa de dor pós-yoga, mas nenhuma mudança na ansiedade. E já é interessante, os adolescentes e pais tiveram uma diminuição significativa da ansiedade depois da yoga. Então, uma sessão de yoga. Imagina se a gente faz isso a vida toda, se a gente investe nisso 5 anos, 10 anos da vida da gente, a gente vai colher frutos. 1 minuto. 1 minuto, como é que pode? E aí vem a acupuntura, com várias diretrizes para tratar dor, fadiga, náusea, vômito, etc. Então, tem várias evidências aí mostrando as massagem, pode fazer massagem, quem tem câncer pode fazer massagem, desde que faça massagem, converse com o seu médico, veja se está em condição, no período certo de fazer, procure a pessoa certa para fazer massagem, tenha cuidado com os produtos naturais, podem ser utilizados, desde que você comunique ao seu médico, para você saber em que momento você vai fazer isso, você vai usar. E esse é o Instituto Roda da Vida, a gente faz tudo isso. A gente oferece isso para os pacientes, eu vou passar isso aqui, porque eu preciso mostrar para vocês esse vídeo aqui. Isso aqui é a gente, ó, e outros... olha aqui, eu e a Regina, a gente já esteve aqui nas PICs no TJCC, e a gente vem fazendo essa militância de fazer essa roda girar e de as pessoas entenderem a importância do cuidado integrativo. E aí eu estou indo para as bienais, falando de medicina, cordel e cantoria, e a gente mostra isso aqui para vocês. Eu estou achando maravilhoso, acho que é um projeto muito bom. Eu observo que ele fortalece as mulheres, né? Sinto que aumenta a autoestima dela e traz muita felicidade, muito bem-estar para quem está participando. Eu falei com algumas mulheres, né? Fiquei ali ouvindo os depoimentos dela, fiquei encantada assim, pela felicidade, o brilho nos olhos, apesar das situações que elas estão vivenciando, mas elas estão resgatando o que é mais importante na vida, né? Que é essa essência, essa amorosidade, ela está deixando sair. Então isso para mim foi o que me chamou mais a atenção. Foi um processo difícil, porque é muito traumatizante, assim, porque eu tive câncer de mama. Para a mulher, isso interfere muito, né, no social, no emocional e na parte física, né? Mas aí eu consegui, através de trabalhando a minha mente, né, e entender que isso faz parte da vida. E o printar foi o primordial, que foi por ele que eu consegui trazer, abstrair essa essência e necessidade de reconhecer que o câncer é o câncer como outra doença qualquer, que pode acontecer com qualquer pessoa. Frequentei o Printar desde o começo, quando abriu aqui pra gente. Eu passei mais de um mês vindo para essa reunião, me sentia muito bem. Eu gosto muito de vir para cá. Eu me sinto familiar quando eu estou aqui. Então, o Printar é uma coisa muito boa. A gente se sente muito bem, a gente vem mal às vezes de casa, sai daqui nova. Então, o que eu digo do Printar é isso aí, que ninguém deixe de nunca frequentar isso aqui, que é muito bom.
Então eu termino dizendo assim, ó. Para o doente, importante é a presença, necessita que alguém lhe dê alento, é melhor cama quente que relente, o afeto compensa a indiferença. O doutor é mais forte que a doença, a bondade deve compartilhar, alegria e amor deve espalhar, dando à vida o valor e a garantia, medicina, cordel e cantoria, é remédio que veio para curar. Maravilhosa, gente. Sou fã da Paula. Muito bom. Gente, se vocês quiserem conhecer mais sobre o Instituto Roda da Vida, tem um stand deles aqui, ali na salinha ao lado. Tem vários livros de cordéis da Paola, vocês podem também adquirir para apoiar esse projeto dela, né? Deixa eu fazer o jabá aqui, já que você não fez, eu vou fazer, né? Porque é uma organização sem fins lucrativos e eles dependem de todos esses recursos para subsistir. Obrigada, Paola. Obrigada. E queria convidar aqui agora para conversar um pouquinho com a gente a doutora Sabrina Chagas, que vai contar para a gente o que tem de novo nesse universo da oncologia integrativa, diretrizes, guidelines. Bem-vinda, Sá. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou feliz de estar aqui. Adorei receber esse convite. Adorei estar com pessoas que eu admiro tanto. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu passo? Tem certeza? Ah. Aqui. Pronto. Isso é estresse, gente. Gerenciamento do estresse. Gerenciamento do estresse. Eu tive que estar com a Regina grudadinha em mim. Bom, eu vou trazer um pouco, né, do que temos de mais moderno das evidências científicas na medicina integrativa. Mas, antes disso, né, a Paola falou tão bem do que a gente tem no contexto, nas práticas, no dia a dia, mas a gente tem a roda de saúde, que é a roda de saúde de Duque, e eu fiz uma adaptação para falar sobre ela para vocês, com vocês, e é interessante, quando a gente olha nessa roda, a gente se fixar bem nessa parte amarela que está no meio. A medicina integrativa, antes de tudo, antes da gente pensar em todas as práticas possíveis e também pensar na relação profissional de saúde-paciente, ela, antes de tudo, ela fala sobre nós, sobre a relação que a gente tem com a gente mesmo. E quando a gente fala isso, a gente está falando de autocuidado, autocompaixão e de autoestima. E como é que a gente faz, né, para que essa parte amarela tenha sempre uma luz tão forte? A gente precisa de alguns pilares. Nesses pilares, a gente tem os movimentos, os exercícios, o descanso. A Paola falou tão bem do sono. E é muito comum no dia a dia, quando eu estou numa consulta com um paciente, ele fala sobre a alimentação, fala sobre a toxicidade do tratamento, fala sobre tantas coisas, e ele perguntando por que está tão cansado, e está tudo bem, eu pergunto, e o sono? Aí ele fala, ih... Então, assim, nem sempre a gente percebe que a causa do nosso cansaço é o sono, né? Então, ele entra aí como um pilar importante. A nutrição, o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, a gente ter um propósito, a gente desenvolver alguma atividade que a gente goste, a gente está envolvido com atividades que nos dê prazer. Relacionamentos e comunicação. Então, a gente ter um ambiente saudável. Imagina a gente chegar em casa e a gente falar, nossa, estou chegando em casa, e ficar triste de chegar em casa por não ser um ambiente onde a gente se sinta acolhido. Isso interfere na nossa saúde. O ambiente, os relacionamentos, a comunicação, a espiritualidade, a fé. A gente teve aulas aqui no nosso evento onde a gente aprendeu bastante sobre espiritualidade. E quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando em religião, né? Mas a gente acreditar em algo maior. A gente sabe que ter essa crença, acreditar em algo maior, em algum Deus, faz com que a gente tenha menos efeito colateral do tratamento, faz que a gente tenha uma aderência maior ao tratamento. E também o equilíbrio mente-corpo, que a Regina já fala sempre tão bem e que a Paola falou também. E aí, quando a gente fala da questão da medicina integrativa, talvez dê a sensação em vocês que a gente está falando de algo que começou agora. Né? Puxa, agora as pessoas estão falando tanto disso, mas a medicina integrativa, gente, ela já tem uma história. E eu não vou ler esse slide todo, mas a gente sabe que em 1962, a Assembleia da República Portuguesa já trouxe esse olhar, né, que o médico moderno, na sua prática,
deverá executar hábitos variados, preventivos, curativos e sociais, e todos convergindo para uma medicina integrativa. Em 78, a OMS sugere que essas técnicas integrativas entrem nos sistemas públicos de saúde. Em 94, a medicina integrativa ela foi abordada trazendo o olhar do paciente como um todo, incluindo todos os aspectos do seu estilo de vida. A Paola também falou da definição da medicina integrativa, e esse conceito está incluído nela. Em 2000, a gente tem o Instituto Nacional de Integrativa, fazendo o Instituto de Oncologia Integrativa. Em 2003, a sociedade, a gente agora já tinha uma sociedade de oncologia integrativa em parceria com a ASCO. A ASCO é o maior congresso de oncologia que a gente tem no mundo. É o único, sempre acontece em Chicago, porque é o único lugar que comporta tanta gente assim. Então, a Paola trouxe alguns estudos que são embasados pela ASCO. Então, sempre que vocês lerem ASCO em algum trabalho, saibam que a gente está falando de algo que realmente é relevante cientificamente e algo que é bem relevante para a nossa conduta do dia a dia médico, científico. Em 2006, no Brasil, a gente tem a diretriz, a Paola falou, para a política de práticas integrativas e complementares no SUS. E depois, logo na sequência, a ONU assina o Acordo de Berlim com a autorresponsabilidade e ação social na prática e promoção da medicina integrativa de saúde globalmente. E aí a Paola trouxe que a gente já tem nos Estados Unidos mais de 70 instituições, onde no escopo dos atendimentos hospitalares está a medicina integrativa. Então, se vocês entrarem hoje no site de algum grande hospital lá de fora, MD Anderson, hospitais de oncologia, Dana Faber, vai ter quimioterapia, radioterapia, cirurgia e vai ter medicina integrativa. E nessa ASCO, eu fui na ASCO desse ano, em 2003, em Chicago, e aí eu fiquei na salinha. Eu gosto de trazer sempre uma história, que eu vou na ASCO já há bastante tempo, e sempre me interessei por esses temas. Quando eu comecei a procurar as salas que tinham esse tema, e assim, gente, é o maior congresso que tem do mundo, é gigantesco. E quando eu queria ir nessas salas, eu andava quase 20 minutos para chegar no lado que tinha essas salas com esses temas integrativos. Eu subia 3 escadas rolantes, eu ia no final de um corredor e chegava numa sala vazia. E agora, nos últimos eventos que eu tenho ido, eu ainda ando 20 minutos, mas é a primeira sala do primeiro andar e a sala está lotada. Então, a gente trazer esse tema sempre ao nosso debate e discutir e adotar as práticas no dia a dia faz com que ele cresça e que, assim, a gente consiga acolher melhor nossos pacientes. Então, na ASCO desse ano, eles trouxeram esse dado de como está crescendo o uso de medicina integrativa pelos pacientes oncológicos. Então, a gente tem aí nos anos 70 em torno de 25%, e agora ele parou aí nos anos 2000, mas 50% de adoção. E aí, quando ele fala das práticas mais usadas, ele mostra como que a acupuntura cresceu de 58% para 80%, quase 90%, massagem de 53% para 84%, a meditação também com crescimento grande e a yoga também com um crescimento nesse patamar. E ele também falou, ele trouxe o dado da questão do uso dos suplementos pelos pacientes oncológicos. Então, quase 80% dos pacientes usam algum tipo de vitamina ou algum mineral, 77% algum multivitamínico e 24% usam algum tipo de erva ou algum suplemento não vitamínico. Não sou eu, gente, estou mão para o alto aqui. E por que as pessoas buscam esses suplementos? Por vários motivos. Aumentar a sobrevida... Não sou eu de verdade, agora eu tenho certeza. Gente, aqui a gente quer testar o gerenciamento do estresse na prática, tá? Enfim, eu vou lendo, tá, gente? E por que os pacientes usam esses suplementos? Porque eles querem aumentar a sobrevida, para aumentar a eficácia do tratamento oncológico, prevenir efeitos colaterais do tratamento, tratar algumas comorbidades e também melhorar o seu estado geral e bem-estar. E isso é preocupante muitas vezes, porque 40% a 80% dos pacientes oncológicos usam terapia complementar, só que só 14% comunica isso à sua equipe de saúde.
Isso é um ponto sério, porque a gente sabe que alguns suplementos interferem com a quimioterapia, podendo até cortar o efeito da quimioterapia, e o paciente não fala isso para o seu médico. Já sei por que está piscando esse... Gente, entendemos por que está piscando o telão. Entendemos por que está piscando agora o telão. Tudo vai se resolver, agora a gente vai conseguir. E por que isso é preocupante, né? A gente sabe que muitas ervas e complementos e suplementos interagem com a quimioterapia. Então, os médicos muitas vezes não perguntam sobre esses... Bem-vinda. Nada. Não, vou continuar. Agora mais feliz ainda. E os pacientes também não comunicam aos seus médicos, talvez por sentirem vergonha, por achar que os médicos vão criticar, por acharem que os médicos não entendem, então, por acharem que não é importante. Então, é muito comum os pacientes não mencionarem o uso dessas substâncias para os seus médicos. E aí, trazendo o que a gente tem de mais moderno, realmente, a gente tem uma diretriz da ASCO de ansiedade e depressão, que foi desse ano de 2003, mostrando o que a gente usa, o que a gente tem dentro da integrativa que realmente tem evidência científica para diminuir a ansiedade e depressão nos pacientes. E a gente tem, para depressão moderada, abordagens psicológicas, como terapia cognitivo-comportamental, ativação comportamental, intervenções psicossociais e, lembrando sempre, né, comprovação absurda para atividade física e mindfulness, meditação. Para a depressão severa, a gente também tem essas abordagens psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, ativação comportamental, intervenção psicossocial e, mais uma vez, mindfulness. E quando a gente fala das recomendações para a ansiedade, a gente também fala dessas abordagens para a ansiedade moderada, a gente fala dessas abordagens psicológicas, né? Terapia cognitivo-comportamental, intervenções psicossociais, ativação comportamental e, mais uma vez, mindfulness. E quando a gente fala nas recomendações referentes à ansiedade severa, a gente tem as mesmas psicológicas e, mais uma vez, mindfulness. Regina, arrasou, hein? E aí teve um slide que foi muito, muito legal. Eles tentaram relacionar as práticas com o que a gente tem melhores resultados científicos e outras aplicações. Então, eles falaram, por exemplo, que técnicas de relaxamento a gente tem um excelente resultado para alterações do humor e depressão, mas que também ajuda para náusea, para vômito, para dor. Hipnose tem um resultado excelente para ansiedade e dor, mas também ajuda para fadiga, cansaço, alterações de sono, meditação, ansiedade e depressão, mas também, olha, um quadradinho maior, fadiga, alteração do sono, dor, bem-estar geral, questões cognitivas, a yoga para ansiedade e depressão e também para fadiga, o tai chi, o qigong para fadiga e para alterações do sono, mas também para depressão, qualidade de vida, e terapias criativas, né, arte-terapia para ansiedade e também para depressão, entre outros. Então, aqui, ó, faltam 3. E cannabis, né? Eu gosto sempre de trazer esse tema que sempre me perguntam, então vou acelerar um pouquinho. Mas o que a gente tem de evidência conclusiva é para dor crônica em adultos, náusea induzida pela químio e moderada evidência para distúrbios do sono. A Paola citou, a gente tem uma diretriz para o controle da dor recente, e o que eles mais reforçaram como indicação são as coisas que estão verde. Então, a gente tem muita evidência para acupuntura, para dor, articulação forte, de quem usa anastrozol, letrozol, que são medicações específicas para quem trata câncer de mama. A gente também tem acupuntura e reflexologia para dores gerais, hipnose para dores de procedimento e massagem para cuidados paliativos. O resto não é que não faça efeito, mas eles falam que a gente tem dificuldade de fazer estudos, né, comparando diferentes tipos de meditação, diferentes tipos de acupuntura. Então, às vezes, a gente não chega nesse resultado que a gente quer.
Esse estudo também traz alguns pontos sobre isso. Esse estudo é um estudo importante, 2022, e ele fala novamente do papel da acupuntura, meditação, yoga para controle da dor. Eu não vou ler tudo aqui, mas para vocês verem quais práticas temos e quantos sintomas a gente consegue manejar com as práticas integrativas. A Paola citou também, a gente tem um endosso da ASCO para as diretrizes da Sociedade de Oncologia Integrativa para câncer de mama. Isso, para a gente, é um tesouro. Sempre que a gente tem o carimbo da ASCO, a gente fica feliz. E, nesse endosso, a gente tem uma tabela mostrando qual prática, para qual sintoma, a gente tem apoio científico e qual valor científico que a gente tem. Então, aí, novamente, ansiedade, a gente tem música, meditação, manejo de estresse, entre outros. O objetivo do paciente do tratamento é viver bem, é viver mais, mas é também viver melhor. E aí, por exemplo, a fadiga, ela está frequente em 80% dos pacientes. A fadiga nunca é só um cansaço físico, também é uma questão emocional, cognitiva. Então, é difícil a gente imaginar que um remédio vai resolver todo o cansaço que o paciente tem. A gente precisa de múltiplas abordagens para isso, e a gente tem uma diretriz para isso também, que é importante dentro do contexto científico, que é do NCCN. Então, ele fala que a gente tem que investigar as causas clínicas, sim, mas a gente tem que incentivar a atividade física, yoga, massagem, terapias comportamentais, melhora do sono e dieta. Tudo isso com evidência científica. A gente tem várias diretrizes já publicadas, desde 2014, para cuidados paliativos, 2013 para câncer de pulmão, entre outros. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui é que o paciente oncológico, ele vive, né? E nós, enquanto seres humanos, todo mundo busca soluções para os problemas o tempo inteiro. Tem problema, solução, câncer, solução, e a gente vive nessa roda, né? E, enquanto isso, a gente tem uma vida que está passando, tem uma vida que muitas vezes a gente não presta atenção e acaba não vivendo. Então, que a gente viva a vida enquanto ela acontece. Obrigada, gente. Obrigada, Sabrina. Muita evidência científica, né, gente? A gente insiste nessa coisa da evidência científica porque é isso que nos permite falar com calma dentro de um congresso como esse, né? Então, que bom que temos toda essa evidência. Queria dar as boas-vindas à Monja Gachô. Já nós vamos ter a honra de ouvir a senhora falar. Mas antes disso, gente, vamos ver tudo isso acontecendo na prática, vamos ver todas essas evidências sendo colocadas em prática. Então, queria convidar aqui o Dr. Benjamin para contar a experiência dele lá no Amapá, colocando tudo isso em prática. Bem-vindo, Benjamin. Olá, boa tarde a todos. Satisfação imensa estar participando deste painel com mulheres fortes, empoderadas, guerreiras e desbravadoras. E especialmente a doutora Paola pelo convite de participar, né, com você nesse painel, tá bom? E a toda a equipe da Abrale, que é a coordenadora deste grandioso evento. Parabéns, vocês são 10, viu? E a gente vai começar falando aqui sobre o nosso trabalho, um pouco do que nós desenvolvemos lá no estado do Amapá, em Macapá, no Instituto de Oncologia de Macapá. Bom, aqui já foi apresentado. Já fui apresentado aqui pela doutora Regina. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês um breve resumo do que é a medicina integrativa, que já foi falado muito bem aí pelos antecessores, que ela começa em 1960 nos Estados Unidos, pelo descontentamento dos usuários do sistema de saúde, e chega para nós aqui no Brasil em 2006, né, com as práticas, com a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. E hoje nós temos, no Sistema Único de Saúde, 29 práticas integrativas regulamentadas. Tá bom? E quem sabe não teremos a 30ª depois desse congresso, né? E o que é a medicina integrativa? Como já foi dito, é a medicina tradicional com as práticas integrativas, onde o foco é no paciente, é na saúde. A medicina tradicional, ela foca na doença, nos sintomas do paciente. E a medicina integrativa, ela vem focar na pessoa, no ser humano, na saúde.
Então, o que significa ter saúde? Né? A Organização Mundial de Saúde, em 46, diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Porém, ela amplia esse conceito em 98. Ela estende e coloca a espiritualidade, né, neste conceito. Não basta apenas ter ausência de doença, não basta apenas o bem-estar físico, mental e social. Ela acrescentou a espiritualidade, que, como já foi dito, é diferente de religiosidade. A espiritualidade é você buscar ser uma pessoa melhor, fazer o bem, ajudar quem precisa. E entendermos que o ser humano, nós somos uma tríade. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Né? Então, os três têm que ter equilíbrio. Não adianta eu só malhar, eu só cuidar do meu corpo e esquecer da minha alma e do meu espírito. O corpo, né? O corpo é a parte mais fácil de você identificar, que é a matéria. Né? E o corpo, você alimenta como esse corpo? Através da atividade física, de uma boa alimentação, de um sono regular. E a alma? O que é a alma? A alma está ligada aos órgãos dos sentidos, às suas emoções. Então, isso é a alma. E muitas vezes se confunde com mente também, né? Mas existe uma certa diferença. E essa alma é ela que dá vida a este corpo. Se a pessoa tem apenas um corpo sarado e não tem alma, ela é apenas um boneco. Né? E o espírito, né? Que é diferente de religiosidade e de religião. Espírito é você se desprender de si, de muitas coisas, da sua vaidade, do seu ego, e se tornar um ser melhor. É a tua conexão com Deus, né? No Deus que você acredita, que você venera, que você busca. Esse espírito é como se fosse um chip que Deus deixou para você se comunicar com Ele, aqui na Terra. Não é isso? E, então, como eu falei, a alma se junta ao corpo para poder dar vida a esse corpo. Então, nós precisamos cuidar desses três. Corpo, alma e espírito tem que estar em equilíbrio. Daí o conceito de saúde pela OMS. E agora a gente vai fazer uma viagem daqui do WTC, uma viagem de 3.500 quilômetros até o extremo norte do país, em Macapá, aonde nós temos lá o Instituto de Oncologia de Macapá, o ION. O ION é o primeiro serviço privado de oncologia do estado do Amapá. E desde o início nós tivemos essa percepção de ver o ser, a pessoa, como de uma forma integral. Ela foi fundada em 2004. Tá? E nós fomos o primeiro serviço e sempre buscamos tratar o paciente de uma forma integral, onde o nosso foco é o paciente e a humanização do atendimento. Tá? E lá nós desenvolvemos algumas práticas, entre elas a musicoterapia. Né? E nós fazemos isso com nossos pacientes que estão em tratamento e na recepção da clínica. Nós sabemos que a musicoterapia ela diminui o estresse, estimula a criatividade, auxilia nos sintomas de insônia e aumenta a concentração do paciente. Aí eu trouxe aqui para vocês na prática, como foi colocado pela nossa colega, que nós fazemos uma atividade com nossos pacientes, tanto no tratamento, na hora da prática, inclusive. Essa paciente de vermelho aí, que é uma paciente jovem, de 28 anos, com um câncer de mama agressivo, metastático, mas que, assim, ela se joga, ela não se entrega, ela vai para a luta. E ela foi, assim, um momento de muita emoção que nós tivemos quando nós fizemos essa prática dentro da aplicação da quimioterapia, da sala de aplicação. Ela, de repente, eu falei assim para a violinista, Margarete, ensaie uma música aí que eu acho que um louvor os pacientes gostam. E ela ensaiou um louvor e na hora que ela estava se apresentando, a gente escuta assim lá do fundo aquela voz daquela paciente, todo mundo se voltou para ela e assim a emoção tomou conta do ambiente, foi muito lindo.
Aí depois algumas tiraram o soro e foram dançar, e ela pegou o soro dela e começou a dançar. Né? A quimioterapia está rolando lá e ela está dançando. O médico está junto. Obrigado. E lá nós fazemos também a meditação, é a meditoterapia que a gente chama. E essa meditação, devido a ser assim muito cedo, no horário de 7 horas, a gente vai para o museu no centro da cidade, onde tem muita natureza, e a gente faz com os nossos colaboradores, os quais a gente chama de artilheiros. Porque assim, a gente entende que nós somos um time, né? E eles são os artilheiros, e onde o foco, o nosso goal é o paciente. Quando você entrega o teu melhor ao paciente, a gente fica feliz por isso, né? E o nosso objetivo é a vitória. E lá no Museu Sacaca, no centro de Macapá, a gente faz a meditação com nossos artilheiros. É o projeto Cuidando de Quem Cuida. E a meditação nós sabemos que reduz o estresse, aumenta o controle sobre a ansiedade, potencializa o autoconhecimento e a autoestima e diminui sintomas depressivos. E porque a gente percebeu assim, se a gente vai cuidar de uma pessoa que já chega com uma carga, né, emocional grande, a família, como é que tu vai cuidar de uma pessoa se tu não estiver bem? Então, vamos cuidar primeiro do pessoal de casa também, né, não deixar de lado. E aí foi que nós criamos o Cuidando de Quem Cuida, que é a meditação nós fazemos pela manhã, logo cedo, lá no Museu Sacaca, e sempre vai uma pessoa para conduzir, ou a gente mesmo faz uma meditação guiada, né? Mas isso é um efeito assim fantástico, a equipe fica muito satisfeita com isso. Temos um outro projeto que nós chamamos, que é a oração, né? Sem vínculo religioso. Nós sabemos que a oração ela tem muitos benefícios, isso está comprovado também cientificamente, né? A oração acalma a mente, aproxima mais de Deus, desenvolve e aumenta a fé, diminui a inflamação do organismo, diminui a taxa de encurtamento dos telômeros das células. Os telômeros são a parte final lá do cromossomo e que dá uma certa estabilidade. Os telômeros, quando param de envelhecer, com a idade eles vão envelhecendo, a gente também vai envelhecendo, né? Então, a oração tem esse efeito de diminuir essa taxa de encurtamento dos telômeros. E aumenta o fluxo sanguíneo na região pré-frontal do cérebro, que é a região onde você faz a tua tomada de decisão. Então, quem ora sempre vai fazer as melhores escolhas, a melhor decisão da sua vida, né? Então, nós desenvolvemos esse projeto com os pacientes e com os artilheiros da nossa equipe. E também lá nós vamos numa área na beira, à margem do Rio Amazonas, que Macapá é banhado pelo Rio Amazonas, o maior rio do mundo, ou dentro, lá no ambiente da clínica, mas quando a gente vai para a área externa, para junto da natureza, a gente fica mais em contato com Deus. E nós desenvolvemos isso, pelo menos todo sábado nós faremos isso. Este é um dos projetos que eu mais gosto de fazer, é a carinioterapia, que me dá mais prazer e satisfação. O que é isso? É o projeto que a gente vai na casa do paciente. Eu saio do consultório e vou até a casa do paciente com algum membro da equipe. E isso não está, por isso que eu falei, quem sabe a gente não vai ter o 13º PIX, né, projeto. Porque o que a gente observou? Que você saindo do teu consultório, indo na casa do paciente, tu passa a ter esse conhecimento mais amplo do paciente. Tu conhece com quem ele se relaciona, com quem ele vive, os seus hábitos, e não é nem preciso você chegar lá e ficar perguntando. A coisa vai fluindo naturalmente. E isso traz eleva a autoestima do paciente, da família, e está muito ligado que é a imunização do atendimento e a qualidade de vida. Isso fortalece a relação da equipe, paciente, né, e a família, e a maior adesão ao tratamento. Tem a história, isso começou com a história de uma paciente de melanoma metastático para o cérebro, pulmão, linfonodal, que tinha desistido de fazer o tratamento. Aí eu disse, não, nós temos hoje novos medicamentos também, a gente pode te ajudar, te dar uma melhor qualidade de vida. E fui na casa dela. E aí a gente conseguiu reverter a situação, ela voltou a fazer o tratamento e está viva, isso já tem 3 anos, já está viva hoje.
né? Faz aniversário agora em novembro. Ano passado eu fui no aniversário dela. E assim foi maravilhoso, né? E esse ano, com certeza, a gente vai comemorar mais um ano de vida. E aqui, e eles nos recebem como se recebesse a monja, né? Com muito carinho, assim, uma celebridade chegando, né? Aí eles preparam os verdadeiros banquetes para a gente, tá? E a gente tem que estar bem preparado para ir na casa. E eu não vou só, eu levo sempre um da equipe, eles entenderem que o tratamento não é só médico. Vai a psicólogo, vai a enfermeira, vai alguém do administrativo, para ele perceber que é toda uma equipe até chegar a ele tomar o remédio dele da quimioterapia. Quando o nosso paciente chega para fazer o início do tratamento da quimioterapia, a gente reúne novamente toda a equipe e vai até lá onde ele está fazendo, na sala de infusão, fazer uma celebração, vamos dizer assim, junto dele, para ele entender que nós estamos juntos dele em todos os momentos do seu tratamento, desde o início até o final, seja por onde for que a gente vai passar, percorrer. Mas nós vamos estar juntos. E a gente vai fazer essa recepção para ele recebê-lo de uma forma bem carinhosa, com muito amor e carinho. Eu projeto todos juntos. E no final, quando ele termina a quimioterapia, nós fazemos a celebração por ele ter passado por mais uma etapa do seu tratamento. A gente sabe que a quimioterapia ela provoca ainda muita dor, muito medo no paciente, na família, e muito desconhecimento também eles têm a respeito do processo como um todo. E eles acham que quimioterapia é tudo igual, então a gente celebra esse momento junto da família deles, que é o Corredor da Vitória, onde nós fazemos a festa com balão, com música, e eles tocam o hino da vitória, né? Então, o sino é fundamental também para celebrar esse momento. E por que eu estou falando isso? Macapá é uma cidade, como eu falei, a 3.500 quilômetros daqui no extremo norte do país, onde nós temos muitas dificuldades, tanto de termos profissionais, quanto de infraestrutura mesmo, mas a gente acredita que com dedicação, com carinho, com perseverança e muito amor, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Que esse é o objetivo, né? Nós estamos aqui nesse plano para servir as pessoas, né? E esse é o nosso propósito da nossa instituição, acrescentar vida ao dia das pessoas. Não adianta você viver 100 anos e não ter uma qualidade de vida. Então, a gente busca isso, acrescentar vida ao dia das pessoas, através da alegria e do cuidado. E eu quero, para fechar, eu quero fazer um resumo aqui das nossas atividades lá na instituição. Um vídeo. Chego pra dizer que eu vim te ver. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Porque Deus me ensina hoje a viver bem em qualquer momento, seja na fartura, seja na escassez, seja na vida, seja na morte, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na saúde, seja na doença. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é o que nós te pedimos e te agradecemos, e a pequena nuvem diz: amém. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse é o... Obrigado. Gente, é bom a gente ouvir o Benjamin falar, mas acho que as imagens falam mais que 1000 palavras, né? E acho que a gente se emociona porque, no final das contas, somos todos seres humanos, tocando outros seres humanos. E é muito bom a gente fazer isso com carinho, com presença, com uma qualidade humana dentro de nós. Parabéns, Benjamin. Bom, eu sei que ninguém veio aqui para esse momento, mas, já que ela está aqui, vamos deixar ela falar um pouquinho, né? Então, a gente queria dar as boas-vindas e receber a Monja Coen. Minha querida, fique à vontade para falar, tem um cronômetrozinho aqui. Se a senhora quiser falar daqui, de lá. Daí? Pode, claro. Muito obrigada. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, um momentinho de meditação. Sentamos da metade para frente na cadeira, os pés firmes no chão. Que a meditação também na cadeira é muito importante. A minha ordem no Japão, que é japonês de sentar no chão, resolveu ensinar o povo a fazer zazen na cadeira, para ficar confortável. Então, é interessante a gente pensar que os pés estão na Mãe Terra e a nossa cabeça está no céu. Uma vez um xamã perguntou para o Leonardo Boff se os nossos povos originários ainda fazem o casamento entre o céu e a terra. E Leonardo Boff pensou e disse, fazem. Eles disseram, o xamã disse, então o mundo está salvo. Não é bonito? Quando a gente faz o casamento, a ligação entre o céu e a terra, e é o nosso corpo que faz isto. Então, os pés estão na terra e a cabeça está no céu. Temos um alongamento e alinhamento da coluna vertebral. Em vez de sentar para baixo, a gente alonga. Os ombros para trás, para baixo. Abre diafragma para poder respirar um pouco melhor. E a cervical, que dizemos que é a parte nobre do corpo importante, segura o cabeção. Né? A cabeça pesa, não é, doutor? 5, 6 quilos, não é? Temos até mais pesada. Conforme o drama, fica mais pesada ainda. Então, a gente tem que tirar o drama, que já chega o peso natural dela. E, às vezes, a gente fica com dores aqui no pescoço, no ombro, tudo, né? É alinhar. É como se a gente fosse alinhar. Então, tem como se fosse um fiozinho de prumo puxando aqui do topo da cabeça para o céu. A gente está com o corpo alinhado. E a gente vai encontrar esse eixo de equilíbrio, que é chamado eixo axial do corpo. São ossinhos que nos permitem ficar assim retinhos. E aí, essa é a primeira coisa, a gente tem que encontrar uma posição confortável, para que essa posição vire uma postura. Postura é uma maneira de estar no mundo. As mãos, a gente faz o seguinte, a mão direita vai embaixo, aqui no seu colo, com a palma para cima, e a esquerda vai em cima. A articulação se sobrepõe à articulação é a dobrinha de dedo. Para quem não entendeu. A articulação se sobrepõe à articulação e os polegares se tocam bem de leve. E vocês vejam que essa linha, olha delas que bonito, ó, essa linha é uma elipse. A dela também está perfeita. Ó. Todos eles estão bem lindinhos. Olha lá. A elipse é os planetas em torno do Sol. Nós estamos no cosmos e o cosmos inteirinho está nas nossas mãos. Com que delicadeza nós mantemos esse equilíbrio. E essa posição de mãos também serve para nós como um termômetro. Se a gente estiver muito mole, o polegar cai. Se a gente estiver rígida, a mão fica dura. E você vai se alinhando, você vai percebendo. Não é alguém que diga, olha, sua mão está mole. Não, você percebe, nossa, hoje eu estou mais tensa, minha mão está mais durinha. Eu tenho que soltar um pouquinho. Hoje eu estou relaxado demais, eu preciso ter um pouquinho mais de rigidez. Então, a gente vai observando. Mas a gente nem olha, a gente sente a mão, né? E a gente não fecha os olhos para meditar, não é legal? A gente não tampa o ouvido, não para de sentir cheiro. Ou seja, todos os órgãos dos sentidos estão alertas. Isso é meditar, gente. A minha meditação zen, né? É ficar tudo alerta. Tá, 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 tá. A gente ouve todos os sons. Vamos ficar quietinho, a gente vai ouvir, quer ver?
E o silêncio. Sentimos a temperatura da sala. Talvez tenha algum odor, algum cheiro perto de nós. Na pele nós percebemos calor, frio, temperatura e as roupas, os panos que estão nos cobrindo hoje. Se são macios, se são ásperos. E observamos a nossa respiração. O ar entra, o ar sai. Caixa torácica se expande e se contrai. O abdômen também. Ele expande e contrai. Tem respiração curta, tem respiração longa. Não tem importância. Apenas observe. Como é que eu estou respirando agora? Tem tosse. Tudo faz parte. Tem clique de máquina fotográfica. Nada atrapalha. Tudo está fazendo parte. Aí nós vamos observar se estamos pensando ou não. O que está se passando na cabecinha? Tem pensamento e não pensamento. Tem memórias, tem ansiedade, expectativas. Tem tudo. É um universo incrível a nossa mente. E a gente apenas percebe, observa e geralmente a gente nomeia. Isso é sensação, isso é raiva. A gente às vezes sente raiva, não sente? É legal, é ser humano. Sente raiva, sente amor, sente ternura. Sente tudo. Que legal. Só que o que é que a gente vai estimular? Aí cabe a nós. O que é que nós podemos estimular em nós? O que é mais saudável? O que pode aumentar a nossa capacidade de cura? O que eu vou chamar dentro desse meu organismo vivo, esse corpinho? Foi tão bom o que o doutor falou agora há pouco, né? Primeiro tem o corpo físico. A minha tradição fala a mesma coisa. Um ser humano são 5 agregados, 5 coisas que se juntam. O corpo físico, temos sensações, né? Sente, percepção da sensação, fazemos conexões neurais e tem vários níveis de consciência. Cada órgão do sentido tem uma consciência, tem o órgão do sentido, o objeto da sua visão, da sua audição, do odor, etc. E tem uma consciência disso, que isso está acontecendo. Agora, tem uma outra consciência que gerencia tudo isso que está entrando pelos órgãos dos sentidos. Ela organiza isso, não fica uma baguncinha, né? Então, ela está organizando isso. Tem uma outra que leva e traz. A fofoqueira do quarteirão. Tudo que acontece, ela vai correndo e vai para um lugar que se chama uma grande memória. Uma nuvem imensa, com todas as memórias da humanidade. Desse DNA que agora nos habita e que já esteve em tantas áreas. Que já foi tantos seres diferentes. Está tudo aqui, ó. Nesse pequeno computador aqui. E aí você começa a perceber. E às vezes, essa que leva e traz, ela se confunde. Ela acha que tem uma coisa permanente aqui. Quando tudo é fluido, nada é fixo. A percepção de que não há nada fixo nem nada permanente é que nos permite o quê? O processo da cura. Não é fixo nem permanente. Está mudando, está transformando. Mas nós podemos direcionar para onde essa mudança vai. Mas a gente precisa querer que vá numa determinada direção. Para a gente tocar o sininho, lá em Macapá, né? Entrar no corredor da vitória, é a gente saber que é possível, que nós podemos chegar lá. Que tem caminhos difíceis, tem subidas e descidas, né? É que nem estar no avião, né? Tem turbulências, ai, será que vai dar, não vai dar? Mas tem alguma coisa que a gente tem fé. Olha como é importante a fé. A fé, a oração. Ontem eu estava lendo para os meus alunos, no meu templo, sobre os textos sagrados antigos. São as preces, as orações, os ensinamentos.
E ele diz, os ensinamentos não são palavras que na academia nós vamos estudar. Elas têm que ter fé. Elas têm que estar no nosso coração. A gente não fala saber de cor. De cor quer dizer, eu pus dentro de mim, do meu coração, da minha essência, da minha alma, do meu espírito, que está junto. Agora eu vou parar de falar um pouquinho. A gente só vai ficar sentadinho, um segundinho só. Se quiser fechar os olhos, feche. Tem gente que está acostumado a fazer meditação de olhos fechados, estranha. Os olhos ficam entreabertos, num ângulo de 45 graus, apenas pousam. A gente não sai procurando imagens, como a gente não sai procurando sons. O som do universo é o som que nós podemos ouvir, o som do momento em que estamos. E as imagens são aquelas que chegam até nós. E os pensamentos, eles vêm e vão. Não são fixos. E há pausas. Agora nós vamos observar apenas a pausa. Pode fazer pequenos ajustes no seu corpo para que não haja nenhuma tensão. Às vezes a gente cria tensão no ombro, nas costas, pequenos, que ninguém ao seu lado perceba, só você percebe. Pequenos movimentos, sutis. E aí tomamos uma respiração mais profunda. E soltamos devagarzinho pela boca, abrindo a glote, fazendo um som bem lento e suave. Inspiramos. Fechamos os lábios. Colocamos as mãos palma com palma e agradecemos a toda a vida do céu e da terra, que torna possível o nosso encontro hoje aqui. Não é gostoso? É gostoso, né? Eu adorei. Eu comecei a meditar, gostei tanto que não quis fazer mais nada na vida. Me tornei especialista. Fui para o Japão para me especializar em meditação e ficar sentada. E a gente faz meditação olhando para uma parede ainda por cima. Mas é uma coisa muito incrível, né? E as pesquisas científicas que estão sendo feitas agora, que comprovam que realmente tem resultados incríveis na vida, né? Na imunidade, na cura das pessoas. Eu tive um praticante na minha comunidade, ele era um médico, e ele teve um câncer na suprarrenal. E ele, como médico, ele sabia que só tinha 14% de sobrevivência. E ele se lamentava muito comigo, ele fez uma cirurgia, tinha um corte enorme aqui no corpo, né? Enfim. E assim, eu falava para ele, medite, faça meditação. Mas eu passo mal, eu faço quimioterapia, e não sei o quê. E a mulher dele também era médica. Ela também não entende, porque alguém telefona, ela diz que eu estou bem, eu não estou bem coisa nenhuma, eu estou passando mal, eu vomito muitas vezes. Eu falei, escute, em vez de você me dizer quantas vezes por dia você vomita, eu quero que você vomite em plena atenção. Você vomita o quê? De joelho na frente da privada? Você tem um balde na sua frente, como é que você vomita? E o que é o vômito? Como que você sente isso? De onde vem? Como é que passa pela sua garganta? Nós não vamos mascarar a realidade. Nós vamos entrar em contato com ela e ver que passa. E não fique contando quantas vezes, porque se o seu médico quiser que você conte, mas se não, não precisa contar. Mas esteja presente no que está acontecendo e perceba que tem começo, meio e fim. Porque senão você fica lembrando, foi tão ruim, eu não posso esquecer. Esqueça. Se mulher não esquecesse que parto dói, a mulher só tinha um filho na vida, né? E a gente acaba tendo vários, muitas vezes, né? Esquece da dor. Então, a gente sabe que a gente pode esquecer, não precisa ficar lá lembrando, foi tão ruim. Não sei como vai ser hoje. Nós não sabemos como vai ser. Cada dia é único na nossa existência. Quando nós percebemos isso, fica mais leve. Nossa, hoje foi difícil. Nossa, hoje eu nem percebi.
Eu tenho uma... E esse médico, depois ele começou a fazer meditação, realmente funcionou. Ele está vivo até hoje, fazem muitos anos isso. E ele quis criar até um programa que chamava Paz Ciente. E ele começou a falar para os... Conhece? Pois ele andou falando com outros médicos oncologistas aqui em São Paulo que levassem a meditação, porque não levavam. Isso fazem muitos anos já. E a doutora Paola, que eu conheço faz tempo, ela já faz bastante tempo isso, e o prazer em conhecê-lo, Benjamin, não é isso? Que nome bom, Benjamin. É o primeiro, não é? O primogênito. E é isso, gente. O filho amado. Está vendo que bonita? E por isso ele é tão cheio de amor ao próximo, de amor quem chega perto. E quando a gente percebe que todas as pessoas do mundo são próximos, não é alguns especiais, quando a gente muda o nosso olhar de acolhida, de ternura, de cuidado, de respeito, e que programa junto, né, cuidando do cuidador. Uma vez me pediram no Hospital Emílio Ribas, de doenças infecto-contagiosas aqui de São Paulo, para eu ensinar meditação, não só para pacientes e familiares de pacientes, porque nem todos, muitos estão com respirador, você não pode ensinar essas práticas respiratórias, mas para as enfermeiras, para as assistentes, para aqueles que quisessem aprender, o pessoal administrativo do hospital. Todos sofrem, gente. Para todo mundo é muito dolorido, né? Eu lembro que quando morria alguém no andar em que eu estava, nós todos ficávamos de luto. Não é dizer, morreu, a gente está tão acostumado com a morte. Não é assim. Doía em todos. Em todos. Havia uma coisa diferente que ficava por lá. E depois passava. Mas é muito interessante pensar que todos nós precisamos desse afeto, dessa acolhida, desse respeito, e visitar em casa. Adorei visitar em casa, que gostoso, né? Ir até a casa. Quem trabalha com medicina de família e de comunidade faz isso, né? Vai visitar na casa, precisa saber o que está acontecendo naquela família. Como é que nós podemos cuidar de todos dessa família? Porque todos estão sofrendo juntos. Fiz uma vez me convidaram para fazer uma pesquisa no Hospital Einstein de São Paulo, com a Unifesp, que é a Universidade de São Paulo, sobre como que a meditação poderia ajudar pessoas em geral. Pegaram vários grupos de pessoas. O último grupo que a gente pegou eram pacientes oncológicos que não estavam mais fazendo quimioterapia. E foi uma coisa muito interessante o que a gente pôde... A conclusão que se tirou, nós passávamos todos por ressonância magnética antes de fazer um retiro de 5 dias e depois do retiro de 5 dias. Era retiro de silêncio. Estava tudo indo muito bem. Aí chegaram os pacientes oncológicos com um médico que era do Einstein, que veio junto com eles. E as pacientes eram quase todas mulheres, tinha um homem no nosso grupo, e as pacientes estavam muito acostumadas a fazer uma coisa que era mais como um psicodrama. Vamos conversar da nossa dor, vamos resolver isso. E o meu era silêncio. Então, elas me odiaram. Desde o primeiro dia, se vocês me aplaudiram, elas fariam assim, para mim. Porque eu era aquela que as fez ficar quietas. E elas gostavam de falar. E esse médico, ele era tão bonitinho, quando elas iam entrar na sala de meditação, ele dava um chocolatinho para elas, uma balinha, para aguentar a meditação. É muito engraçado isso, né? E eu falei, mas vai mascarar o resultado, gente. E ele, fique quieta, você não sabe. Mas o resultado final, teve várias coisas, foi publicado tudo isso, mas a conclusão que se teve era o seguinte, a que eu lembro, que as pessoas que praticam meditação ou oração de forma sistemática e por um longo período de tempo, precisam de menos oxigênio no cérebro para resolver questões antagônicas. Parece que não é nada, né? Mas é uma coisa importante. Para resolver questões que são antagônicas, que uma se opõe à outra, nós precisamos de muito oxigênio no cérebro. Se vem muito oxigênio para cá, tem menos no resto do corpo. Se nós precisamos de menos oxigênio aqui, ele vai estar melhor espalhado por todo o nosso sistema. E que pode prover um estado melhor de saúde. Parece um nada, né? Tinha outras
coisas. Mas esse eu achei muito interessante, porque eu fiquei esperando, né? Vai ter resultados maravilhosos, a gente vai ter um milagre, né? Vai acontecer. E a gente fala, não é bem milagre, é uma percepção. E o que a meditação faz, que eu acho que é importante, da gente ter como práticas complementares? É a percepção de como você está. É uma percepção interna. Não é uma percepção de quem vê de fora você, mas é o que você sente. Porque se você vai ao seu médico e a sua médica, e você pergunta como você está se sentindo, você diz, não sei. Bom, vai ser difícil, né? Dói em algum lugar? Dói, mas não sei aonde. Percebe? Se você senta, se você medita, se você silencia, se você observa e está presente no seu corpo, você é capaz de dizer exatamente qual é o ponto principal do desconforto. E aí você pode encontrar o caminho da cura. Se você não sabe, não sei o que é meu corpo, não sei onde é que fica, será que dói na frente ou nas costas? Observe, sinta, silencie, sinta seu corpo. Quando a gente faz meditação, muitas vezes, as pessoas gostam de sentar em posição de lótus, que é uma posição difícil, sabe? Põe uma perna aqui, a outra aqui, fica uma cruzada assim, e dói, e às vezes dói as costas. A gente acostuma a lidar com a dor. Não é só negar e a querer acabar com a dor, mas o que eu, ser humano, posso fazer? O que o meu organismo pode fazer com uma área que está doendo? Será que eu posso oxigenar essa área? Será que tem uma tensão muscular e eu posso relaxar a área da dor? Eu posso mandar partículas de oxigênio que eu estou respirando para esta área que está contraída, e com isso há um certo relaxamento, e eu posso conviver um pouco com aquilo que parece desagradável e impossível de se conviver? É um caminho, não é cura. Eu vi, não é cura. Meditação não cura coisa nenhuma. Não cura doença mental, não cura doença psíquica, não cura nada. Mas ela faz você perceber o que está acontecendo e você procurar o caminho da cura. Você pode ser, sei lá, eu preciso de um padre, eu preciso de uma pastora, eu preciso de um rabino, eu preciso de alguém que, um xamã, eu preciso de alguém que possa me dar um conforto espiritual. Ok? Você percebe isto? Eu preciso de um médico, eu preciso que alguém saiba colocar agulha no meu braço, que às vezes tem médico que não sabe, desculpe. Tem que chamar a enfermeira. Não é? O médico não pega a veia, aquela coisa, não estou acostumado, faz tanto tempo, eu só fiz isso na faculdade. Então chama alguém que sabe. E você percebe isso. E na hora que você percebe, você encontra o caminho da cura. Então, o que eu quero dizer é isso, a meditação é um dos elementos essenciais para a nossa vida, quer doentes ou não, quer saudáveis ou não, quer em problemas graves de nossos, que possamos passar na nossa vida, mas é um meio de você entrar em contato com você, reconhecer seu corpo e a sua mente como uma unidade, que trabalham juntos, e você pode procurar por um desses caminhos, ou usando todos esses caminhos, a cura, a saúde física, mental, social e espiritual. Sucesso, gente. Parabéns. Que delícia ouvir, mas não só ouvir, como praticar, né, Monja? Esse é o mais importante no final das contas. Não adianta a gente ler, ouvir falar, a gente tem mesmo que colocar ali no nosso dia a dia. Queridos, queria agradecer demais a presença de vocês. Infelizmente, nós esgotamos o nosso tempo, mas acho que foi um tempo muito proveitoso para todos nós, e tenho certeza que saímos aqui inspirados para levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade pessoal e profissional. Então, muito obrigada e até daqui a pouquinho no encerramento. Tchau, gente. Gente, peraí, não sai. Vamos fazer uma foto todo mundo junto? Vem todo mundo.